Bueno, en esta noche Bem, nesta noite yo quería compartir con ustedes eu queria compartilhar com vocês un mensaje uma mensagem que son leyes que são leis que todas las llamadas iglesias que todas as chamadas igrejas han violado violaram. y es imperdonable. E é imperdoável. Lo que se ha hecho no tiene perdón. O que se fez não tem perdão. Solo el ministerio Creciendo en Gracia Somente o ministério Crescendo em Graça está honrando esta ley está honrando esta lei. y tú vas a saber cuando yo te la mencione, E você vai saber quando eu mencionar a você. porque esa ley no se puede violar. Porque essa lei não se pode violar. Vamos a leer en Romanos capítulo 5, verso 12. Vamos ler em Romanos capítulo 5, verso 12. Capítulo 5, verso 12. Capítulo 5, verso 12. Obrigado. ¿Está en la pantalla? Está no telão? Pedro, ¿puedes darle lectura? Portanto, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. El pecado entró al mundo ¿por quién? O pecado entrou no mundo por quem? Diga uno. Diga um. Ese es el tema, el número, perdón, que vamos a usar esta noche. Uno. Esse é o número que nós vamos usar esta noite. Uno. Un hombre Um homem pecó pecou, y los demás e os demais hombres homens, en aquel tiempo, naquele tempo, el pecado de uno o pecado de um pasó a todos los hombres, passou a todos os homens, sin ellos escoger, sem eles terem escolhido, sin haber usado su voluntad. sem ter usado sua vontade. Cuando el bebé nacía, Quando o bebê nascia, se le decía, se dizia a ele, como dijo David, como disse Davi, en pecado em pecado me formó mi madre. me formou minha mãe. En pecado, Em pecado, David nació en pecado. Davi nasceu em pecado. Moisés nació en pecado. Moisés nasceu em pecado. Todos los profetas nacieron en pecado. Todos os profetas nasceram em pecado. Se portaran bien, Se portassem bem se portaran mal, ou se portassem mal, el pecado de un hombre, o pecado de um homem, diga, pasó diga, passou a todos los a hombres todos os homens y las mujeres. e as mulheres. No era algo que tú escogías. Não era algo que você escolhia. Si tú nacías antes de la cruz, Se você nascesse antes da cruz, María, la madre de Jesús de Nazaret, Maria, a mãe de Jesus de Nazaré, era una pecadora. é uma pecadora? Los católicos dicen, Os católicos dizem, Santa María, Santa Maria, Madre de Dios, Mãe de Deus, sin pecado concebida. sem pecado concebida. No, es una mentira. Não, isso é uma mentira. Porque el pecado de Adán Porque o pecado de Adão pasó a todos los hombres. passou a todos os homens. Y si María era un ser humano, E se Maria é um ser humano, estaba en pecado. estava em pecado. Todos eran pecadores. Todos eram pecadores. Cristo vino a la cruz Cristo veio à cruz porque no había uno solo que no había pecado. porque não havia um só, não havia pecado. Porque la ley de imputación Porque a lei de imputação es que un hombre pecó é que um homem pecou y por pecar un hombre, e por um homem pecar, el pecado pasó a todos los o hombres. pecado passou a todos os Vamos a homens. darle lectura de nuevo. Vamos ler de novo. Portanto, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram.
Aquí dice, así también Aqui diz: assim também la muerte pasó a morte passou a quienes, a quem? a todos. Todos. Un pecado Um pecado pasó a todos los hombres. passou a todos os homens. Si usted tiene una copia, Se você tem uma cópia, un original, um original, y lo lleva a una imprenta, e leva numa imprensa, y usted pide que le hagan 5,000 copias, e você pede que façam 5.000 cópias, si esta copia está bien, se essa cópia está bem, las 5,000 copias, ¿cómo salen? as 5.000 cópias como sairão? Iguales, Iguais. diga iguales. Diga iguais. Pero si esa copia está dañada, Mas se essa cópia está danificada, ¿qué le pasa a las 5,000 copias? o que acontece com as 5.000 cópias? Salen iguales. Saem iguais. Entonces, si María Então, se Maria venía de la descendencia de David vinha da descendência de Davi, y David fue engendrado en pecado, e Davi foi gerado em pecado, y toda la genealogía e toda a genealogia venía de Adán, vinha de Adão, entonces todos eran pecadores. então todos eram pecadores. Entonces tú no escogías nacer en pecado. Então você não escolhia nascer em pecado. A ti no se te preguntó en la cuna, No berço, cuando eras bebé, quando você era bebê, se te dijo, ¿tú quieres nacer en pecado o quieres nacer santo? não te disseram: você quer nascer em pecado ou quer nascer santo? Él no tenía opción. Ele não tinha opção. Él nacía Ele nascia y encontraba que era un pecador. e encontrava que era um pecador. Pero entonces ahí no se quedó Mas, la historia. mas aí então a história não ficou aí. Mira lo que dice el verso 18. Vamos a leer. Veja o que diz o verso 18. Vamos ler. Portanto, como pela transgressão de um veio a condenação a todos os homens, da mesma maneira, pela justiça de um veio a todos os homens a justificação de vida. eso es una conclusión. Isso é uma conclusão. Portanto, Portanto, como el pecado, como o pecado, una sola ofensa, uma só ofensa, pasó a todos los hombres, passou a todos os homens, de la misma manera, da mesma maneira, cuando Jesucristo murió, quando Jesus Cristo morreu, ¿qué le pasó a los que nacían después de la cruz? o que passou aos que nasciam depois da cruz? ¿Nacían qué? Nasciam como? Justificados. Justificados. Entonces, el bebé ahora en la cuna Então o bebê agora no berço nace santo. nasce santo. Conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. www.institutoeducacionaljlm.com.br